Olá, amigos. Hoje é dia 8 de outubro de 2019. Nós estamos perto das 18 horas da tarde. Estamos adentrando, portanto, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. No calendário gregoriano, apenas 8 de outubro, mas segundo o calendário bíblico, nós estamos adentrando o ano bíblico e adentrando também as 3 últimas convocações que apontam para o retorno do Messias Yeshua. As 4 primeiras convocações falam a respeito da primeira vinda. Yeshua observou profeticamente e cumpriu devidamente as 4 primeiras convocações, e agora nós estamos, portanto, nas 3 últimas que apontam para julgamento, julgamento de condutas, perdão de pecados e também a possibilidade do Senhor voltar e tabernacular entre nós e passando então a se estabelecer em Sião, e de Sião regendo as nações com a sua Torá e governando sobre todas as nações desde Sião, sendo reconhecido, portanto, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós estamos nessa administração urgente, uma maratona espiritual, dias de intercessão, dias que nos fazem olhar para o Oriente, nos fazem olhar para o retorno do Senhor, e dias em que nós precisamos perscrutar realmente o nosso interior, a nossa conduta, a conduta dos povos, a conduta das nações, a conduta de Israel, para que a gente possa realmente estar alinhado com a intenção do Eterno. Eu quero conferir com você um pouco daquilo que as Escrituras dizem a respeito desse mesmo dia, o dia de hoje, Yom Kippur, o dia do perdão, começando por Levítico 16 e depois correndo por toda a Escritura, pelos profetas, pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. A partir do capítulo 16, a Torá nos diz o seguinte: isso vos será por um estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Esse é o dia 10 do mês 7º, 10 de Tishrei, segundo o calendário bíblico, né? Naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Um dia para afligir a alma, um dia para expiação e expiação para purificação. Mas aqui transcorre: fará expiação também pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, e também se fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então, um dia de intercessão que transcorre aí para uma área de abrangência muito maior e para muito mais pessoas, transcorrendo para nações, transcorrendo para o povo do Eterno, transcorrendo para os sacerdotes, né? Então, uma intercessão muito, muito importante para esse dia. Portanto, aqui uma instrução segundo a Torá em relação ao dia do Yom Kippur. Há uma referência dos profetas também, Isaías também faz uma referência. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Portanto, esse dia foi de antemão reservado como um Shabat, um descanso solene para contrição, para reflexão profunda, para aflição da alma, para então expiação de pecado, para então purificação de pecado, né? Então, aqui segundo a referência de Isaías. O Evangelho também faz uma referência importante, numa ocasião em que um leproso se aproxima de Yeshua, Mateus 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 2, adorando a Yeshua e perguntando se Yeshua gostaria de purificá-lo, poderia purificá-lo, e Yeshua responde prontamente que sim, desejaria purificá-lo sim. Yeshua purifica aquele leproso e orienta aquele leproso para que se apresentasse até o sacerdote disposto no portão da cidade, para que então levasse a sua oferta para o sacerdote e que a sua oferta lhe servisse de testemunho, cumprindo perfeitamente a lei, os salmos e os profetas. Yeshua disse que não veio para revogar
os salmos, nem tampouco a lei e os profetas, mas veio para cumpri-los. Então ele dá essa referência, dá essa orientação para aquele leproso, e aquele leproso passa então a ser purificado e examinado pelo sacerdote e reinserido na sociedade. Então Yeshua trazendo essa purificação. Depois Yeshua vem numa outra ocasião, um capítulo depois, Evangelho de Mateus capítulo 9, numa ocasião em que trazem o paralítico para Yeshua curar e levantar. E Yeshua naquele momento ele surpreende a todos dizendo que os pecados daquele paralítico estavam sendo perdoados. E aí alguns dos fariseus ali questionaram, escribas, né? Questionaram que autoridade que Yeshua tinha para perdoar pecados. Então Yeshua, usando daquela mesma autoridade que ele tinha para perdoar pecados, dá uma orientação, dá uma ordem, aliás, na orientação, uma ordem, para que aquele paralítico se levantasse, tomasse a sua esteira ali e se levantasse e fosse para sua casa. Então a mesma autoridade para curar, a mesma autoridade para perdoar pecados e também a mesma autoridade para purificar aquele leproso. A purificação é uma decorrência de pecado de Leshon Hará, de língua má. Então é uma das consequências, a lepra, a Metsorá, é consequência desse pecado que faria tal pessoa impura. E Yeshua vem, portanto, trazendo a purificação para essa pessoa num estado de impureza, né? Ao sacerdote estava sendo destinado, ao sumo sacerdote estava sendo destinado a adentrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, por causa do pecado de Nadab e Abiú, né? Por causa da irreverência de Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote Arão. Então Arão teria que, a partir de agora, então, entrar apenas uma vez no Santo dos Santos para a expiação de pecados da nação de Israel. Mas nós vemos que Yeshua, na ocasião da sua morte, Mateus 27 nos elucida, né, na ocasião em que ele entrega o seu espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, naquele momento, o véu do templo, que tipifica a própria carne do Senhor, é rasgado do alto a baixo, trazendo para nós a comunicação de que agora nós podemos adentrar, não mais como Aharão, uma vez por ano, mas podemos adentrar e ali permanecer diante do trono da graça e ali fazermos nossas ofertas, nossos sacrifícios e ali intercedermos também por todos os homens, né? Carta aos Hebreus também, capítulo 10, verso 12, diz que Yeshua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Através da sua própria oferta ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Então, através da sua oferta, ele santifica e ele aperfeiçoa. Ele é a oferta perfeita, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o santuário perfeito, né? E nos santifica e nos aperfeiçoa. Disto nos dá testemunho também o Ruach, o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta aliança que farei com eles, daí a profecia de Jeremias, capítulo 31, porém no coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aquelas iniquidades anteriores não serão mais lembradas, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Então aquele véu rasgado tipifica a própria carne do Senhor. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, tendo o espírito purificado, né? Então podemos adentrar, podemos permanecer pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado, nos foi aberto, nos foi viabilizado através do véu, isto é, pela sua carne, né? Tendo ele como o nosso sacerdote, grande sacerdote, sumo sacerdote sobre a casa de Deus, né? Agora aqui cabe uma reverência, uma exortação importante a respeito da reverência ou a respeito da irreverência, da falta de reverência. Foi justamente por causa da morte de Nadab e Abiú, devido à sua irreverência, displicência, que o Eterno instituiu a lei em que o sumo sacerdote podia adentrar no
o sumo sacerdote podia adentrar no Santo dos Santos apenas uma vez ao ano, por causa da displicência e reverência de Nadab e Abiú. Foi por causa disso, foi nesse mesmo contexto que esta orientação foi instituída. Isso nos traz uma exortação muito interessante, muito urgente. Êxodo, capítulo 24, essa porção trata a respeito do momento em que Nadab e Abiú, juntamente com alguns anciãos e alguns sacerdotes, foram com Moisés até uma parte do monte e ali tiveram uma visão de um pouco da glória do Eterno. Ali eles puderam ver alguns blocos de safira, e no momento em que eles viram esses blocos de safira, a narrativa diz que eles se assentaram, que eles comeram e beberam. E nesse momento o Eterno não levantou, não quis levantar a mão e matá-los naquele momento. Mas depois, logo mais à frente, no livro de Levítico, capítulo 10, nós vemos que Nadab e Abiú, no momento de irreverência, no momento em que estavam bêbados, eles adentraram no Santo dos Santos, como estava orientado apenas para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e fizeram ali sacrifícios ao Eterno de maneira totalmente comprometedora e irreverente. E foi por causa disso que o Eterno tocou a vida deles nesse exato momento, trazendo para nós uma reflexão a respeito da nossa necessidade de sabermos como temos que nos portar diante da presença do Eterno, nesse lugar, nesse ambiente espiritual dos Santos dos Santos. Então, cabe aqui para nós uma reflexão. Não podemos ministrar ou sacrificar sem que haja uma reverência, sem que haja um temor para essa circunstância. Então aqui uma reflexão bem importante. Mais para frente, nós vemos que a iniquidade é de fato perdoada. Isaías 53, verso 5, verso 11 trata sobre isso. Ele levará as nossas iniquidades, foi traspassado por causa das nossas iniquidades. O justo justificará muitos, porque as iniquidades de todos levará sobre si. Mas o próprio Isaías, no capítulo 59, verso 2, garante para nós que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem em si o rosto dele de nós, para que não nos ouça. Então as nossas iniquidades, por mais que tenham sido perdoadas, as iniquidades futuras podem voltar a trazer essa separação entre nós e o nosso Deus. Há uma iniquidade recorrente, há uma iniquidade que passa a ser praticada, cultivada, digamos assim. Yeshua trata sobre isso em Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 ao 23. Naqueles dias muito hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não temos expelido os demônios, em Teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes dirá explicitamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isto é, a iniquidade fica similar aqui ao não ser conhecido, a não intimidade com o Senhor, né? Então, aqui uma exortação bem importante a respeito das iniquidades recorrentes praticadas, né? Eu quero me referir também aos nomes arrolados, nossos nomes arrolados nos livros que estão nos céus. As Escrituras tratam dessa administração dos nomes arrolados nos livros dos céus. Tradicionalmente, na cultura judaica, na tradição judaica, se dá muita importância para essa reflexão. Tradicionalmente se fazem orações específicas entre os dias de Yom Teruah e Yom Kippur, que são esses dias de trombetas, 10 dias até Yom Kippur. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias de intercessão. Se fazem orações muito específicas a respeito dessa administração dos nossos nomes arrolados nos livros da vida. Nesses santos dias supremos, que são esses 10 dias de Yom Teruah a Yom Kippur, se faz essa seguinte oração: possamos nós e todo o povo de Adonai, a casa de Israel, sermos lembrados e inscritos no livro da vida, da bênção, da paz e da prosperidade, para que tenhamos uma vida de bondade e de paz. Abençoado seja o Senhor Adonai, o pacificador. No dia de Yom Teruah se faz essa seguinte oração:
Shana Tová Tikatevu, que você possa estar inscrito no livro da vida para ter um ano bom. Então aqui o livro da vida não necessariamente dizendo respeito à vida eterna, mas sim ao ano que se abre, ao próximo ano que se abre. Então que você tenha um ano bom a respeito daquilo que está concernente a você escrito no livro da vida. No dia de Yom Kippur, que é o dia de hoje, se faz a seguinte oração, o Shatma Tová, que você possa ter uma boa selagem de seu destino no livro da vida. Que nesse dia você tenha uma boa selagem concernente ao seu destino que está registrado no livro da vida. Então, é um dia para que a gente possa administrar como está sendo registrada a nossa conduta no livro da vida que está disposto lá nos céus diante do Eterno. Há um panorama bíblico para essa administração dos nomes arrolados nos livros. A administração dos nomes arrolados nos livros na ocasião do bezerro de ouro, por exemplo, no contexto de Êxodo 32, ali naquele momento, na ocasião do pecado do bezerro de ouro, Moisés diz assim, Eterno, ó Deus, se você não perdoar os pecados deles, então apaga o meu nome do teu livro. E aí o Eterno responde a Moisés que ele não apagaria o nome de Moisés, mas apagaria o nome sim de todos os que pecassem contra o Eterno. Mas para que Moisés, a respeito de Moisés, que Moisés continuasse com sua missão de conduzir o povo até aquele lugar que o Senhor havia mostrado para Moisés. Então, em outro momento, na administração de uma oração profética do rei Davi, Salmo 69, ele diz, tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. Oração profética porque ele está falando aqui a respeito do Mashiach. Sejam riscados do teu livro e não tenham registros com os justos, aqueles que me fazem afronta. Então que sejam riscados do seu livro e não tenham registro entre os justos. Então nós podemos ter registros entre os justos, podemos estar escritos nesses livros da vida, nos livros do céu, nos livros do Eterno e também no livro da vida, né? São alguns livros que estão diante do Eterno. Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, os nossos nomes e os nossos dias foram escritos nos teus livros e também no teu livro. Então, livros e livro, há essa administração. Na visão de Daniel também se vê sobre a inscrição no livro, Daniel capítulo 7, verso 10 e depois Daniel 12, 1. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, segundo a visão de Daniel. O Eterno sentou-se no tribunal e se abriram os livros diante dele. Depois se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no teu livro. Será salvo todo aquele que for achado inscrito no teu livro. E a questão é, será que seremos achados inscritos no livro do Eterno, né? Ou nos livros do Eterno? E de que maneira está sendo feito esse registro das nossas condutas nos livros do Eterno? Então, em Yom HaZikaron é o dia das memórias, que também é conhecido como Yom Teruah, é o mesmo dia de trombetas, há 10 dias atrás, abre-se o livro das memórias diante do Eterno. Ali no contexto de Malaquias, capítulo 3, versos 14 a 18, você pode conferir depois. Ali, alguns estão discutindo, alguns homens dizendo assim, do que nos serviu, do que nos foi útil termos servido ao Eterno. Não tem nos sido útil servir ou ter servido ao Eterno, mas porém outros estarão dizendo ainda outros, os que temiam ao Eterno falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, havia um grupo de pessoas dizendo umas às outras que não havia sido útil para eles terem servido ao Eterno por um determinado tempo,
enquanto os soberbos se dão bem na vida, enquanto tudo acontece para outros homens, aqueles que cometem piedade, prosperam, etc., para eles não havia sido lucrativo ter servido ao Eterno. Porém, entre aqueles que temiam o Senhor, uns falavam aos outros, entre os que temiam o Senhor, e o Senhor os ouvia. E havia um memorial, um livro memorial, escrito diante do Eterno, diante do Senhor, para os que temem ao Senhor e que se lembram do seu nome, ou seja, que cuidam da sua reputação. Então, há essa tratativa, né? Há esses grupos, há essa discriminação entre esses grupos, os grupos que não temem ao Senhor ou que abandonaram o Senhor e aqueles que, o grupo daqueles que continuam amando o Senhor e servindo ao Senhor. Esses estão escritos nos livros da memória do Eterno, né? Depois Yeshua também dá mais uma importância ao nome do que a feitos ou dons carismáticos, redentivos, etc. Isso está ali em Lucas 10, 20, ele diz: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então não são os seus dons, não são os seus feitos grandiosos, mas sim se alegra porque o seu nome está arrolado nos céus. Então, o que temos apresentado diante do Eterno? Será que estamos mais ocupados em termos os nossos nomes arrolados nos céus, ou então apresentarmos nossos feitos, etc. Depois, mais uma administração importante de Apocalipse, capítulo 3, verso 1 ao 5. Ao vencedor, o seu nome não será apagado do livro da vida. Então, nós vemos ali no contexto da igreja de Sardes, uma igreja que tem nome de quem vive, mas está morta. Ali o próprio Yeshua trata, através do profeta Yohanan, com aqueles homens. Trate de cuidar daquilo que está quase para morrer. Então você está quase para morrer, então tente se reabilitar, tente se reaver, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. E depois ele completa: mas ao vencedor, aqueles que venceram, esses andarão juntamente comigo e andarão com suas vestiduras de branco, porque são pessoas dignas. E ao vencedor, sim, esse será assim vestido com essas vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Então, ao vencedor. É uma carta aqui que se remete à igreja do Senhor. Não aos gentios, não aos pagãos, à igreja. Então, dentro dessa realidade, né, dessa circunstância, aqueles que vencerem, a esses o seu nome não será apagado do livro da vida. Então, precisamos pensar com base nesse aspecto também. E os não escritos no livro da vida adorarão a besta. Apocalipse, capítulo 13, verso 1 e 8. Então, também Apocalipse, o Hanan também trabalha essa questão. Aqueles que não forem inscritos no livro da vida adorarão. Uma lei de causa e efeito aqui. Quem não for achado escrito no livro da vida, este adorará aquela besta que emergiu do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres os diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então aqueles que não estão achados inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, então estes adorarão a essa besta. Então aqui uma administração importante para nós. Que os nossos nomes sejam encontrados arrolados no livro da vida, conforme a oração de Yom Teruah, e que os nossos nomes tenham uma boa selagem no livro da vida do Cordeiro nesse dia, né? E aí a recomendação também importante do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo, capítulo 2, versos 22 em diante, salvo engano. Ele fala que numa casa há ali utensílios para honra, outros para desonra, uns madeira, uns de barro, outros de prata, outros de ouro. Então, aquele, porém, que se purificar dos seus erros, esses serão tidos como
utensílios de honra, santificados e úteis para o seu possuidor, estando então preparados para toda boa obra. Então aqui a exortação do apóstolo Paulo para nós é que se alguém a si mesmo se purificar dos seus erros, então não acreditarmos apenas na conta de Yeshua, mas também buscarmos nós esse autoexame, esse autojulgamento. A Brit Hadashah também nos diz que aquele que se julga não será julgado, aquele que se examina, né, não será julgado. Então que a gente possa buscar esse caminho da purificação e do autojulgamento, para que a gente possa se apresentar então como utensílio para a honra, santificado e útil para o nosso possuidor, estando então preparados para toda boa obra. Uma boa observação de Yom Teruah, um bom jejum, uma boa reflexão, um bom aprofundamento e um bom Yom Kippur, e até a próxima.